Bem-vindos ao canal Bíblia em um Ano. Aqui ajudamos você na leitura da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no primeiro comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento. 1 Reis, capítulo 1. Quando o rei Davi já estava bem velho, cobriam-no de cobertores, mas ele não se aquecia. Por isso, os seus servos lhe propuseram: vamos procurar uma jovem virgem que sirva ao rei nosso senhor e cuide dele. Ela se deitará junto ao seu peito, a fim de aquecer o rei nosso senhor. Então, procuraram em todo o território de Israel uma jovem bonita e encontraram uma sunamita chamada Abissag e a levaram ao rei. A jovem era realmente bonita, cuidava do rei e lhe servia, mas o rei não teve relações sexuais com ela. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, ergueu-se dizendo: eu serei o rei. Ele providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. O seu pai nunca o havia contrariado, perguntando: por que você age assim? Adonias também era muito bonito e havia nascido logo depois de Absalão. Adonias fez acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e estes decidiram apoiá-lo. Contudo, os sacerdotes Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e a guarda especial de Davi não deram apoio a Adonias. Então, Adonias sacrificou ovelhas, bois e novilhos gordos junto à pedra de Zoelete, próximo a Enrogel. Convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá que eram oficiais do rei, mas não convidou o profeta Natã, nem Benaia, nem a guarda especial, nem Salomão, o seu irmão. Então Natã perguntou a Batseba, mãe de Salomão: você ainda não ouviu que Adonias, o filho de Agite, se tornou rei sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? Agora vou dar a você um conselho para salvar a sua vida e a vida de Salomão, o seu filho. Apresente-se ao rei Davi e diga-lhe: ó rei meu senhor, não juraste a esta tua serva, prometendo: certamente Salomão, o seu filho, me sucederá como rei e se assentará no meu trono? Porque foi então que Adonias se tornou rei. Enquanto você ainda estiver conversando com o rei, eu entrarei e confirmarei as suas palavras. Então Batseba foi até o quarto do rei, já bem idoso, no qual a sunamita Abissag cuidava dele. Batseba ajoelhou-se e prostrou-se diante do rei. O que você deseja? O rei perguntou. Ela respondeu: meu senhor, tu mesmo juraste a esta tua serva pelo Senhor, o teu Deus: certamente Salomão, o seu filho, me sucederá como rei e se assentará no meu trono. Agora, porém, Adonias se tornou rei, sem que o rei, meu senhor, o soubesse. Ele sacrificou muitos bois, novilhos gordos e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, mas não convidou Salomão, o teu servo. Agora, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhes anuncies quem sucederá ao rei, meu senhor, no trono. De outro modo, tão logo o rei, meu senhor, descanse com os seus antepassados, eu e Salomão, o meu filho, seremos tratados como traidores. Ela ainda conversava com o rei quando o profeta Natã chegou. Assim que informaram o rei de que o profeta Natã havia chegado, este entrou e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. Natã lhe disse: ó rei, meu senhor, por acaso declaraste que Adonias te sucederia como rei e que ele se assentaria no teu trono? Hoje ele foi sacrificar muitos bois, novilhos gordos e ovelhas. Convidou todos os filhos do rei, os comandantes do exército e o sacerdote Abiatar. Agora estão comendo e bebendo com ele e aclamando: viva o rei Adonias! Ele, porém, não convidou a mim, que sou teu servo, nem o sacerdote Zadok, nem Benaia,
filho de Joiada, nem Salomão, o teu servo. Seria isto algo que o rei, meu senhor, fez sem informar os teus servos quem sucederia ao rei, meu senhor, no trono? Então o rei Davi ordenou: chamem Batseba. Ela entrou na presença do rei e ficou em pé diante dele. O rei fez um juramento: tão certo como vive o Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, certamente hoje mesmo executarei o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. Salomão, o teu filho, me sucederá como rei e se assentará no trono no meu lugar. Então Batseba curvou-se com o rosto em terra e, prostrada diante do rei, disse: que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi ordenou: chamem os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, este os instruiu: levem os oficiais do seu senhor com vocês, ponham Salomão, o meu filho, sobre a minha mula e levem-no a Giom. Ali os sacerdotes Zadok e o profeta Natã ungirão rei sobre Israel. Nesse momento, toquem a trombeta e gritem: viva o rei Salomão! Depois, acompanhem-no, e ele virá assentar-se no meu trono e reinará no meu lugar. Eu o designei para ser o líder de Israel e Judá. Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: assim se fará, que o Senhor, o Deus do rei, meu senhor, o confirme. Como o Senhor esteve com o rei, meu senhor, assim esteja ele com Salomão e torne o seu trono maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas, fizeram Salomão montar na mula do rei Davi e o escoltaram até Giom. O sacerdote Zadok pegou na tenda o jarro com óleo e ungiu Salomão. A seguir, tocaram a trombeta e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! Todo o povo o acompanhou, tocando flautas e cheios de alegria. A celebração era tão grande que o chão tremia com o barulho. Adonias e todos os seus convidados ouviram isso quando estavam terminando o banquete. Ao ouvir o toque da trombeta, Joabe perguntou: o que significa esse barulho, esse alvoroço na cidade? Enquanto ele ainda falava, chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. Adonias lhe disse: entre, pois um homem digno como você deve trazer boas notícias. De modo algum, respondeu Jonatas a Adonias. O rei Davi, o nosso senhor, constituiu Salomão rei. O rei enviou com ele os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas, e eles o fizeram montar na mula do rei. Depois, os sacerdotes Zadok e o profeta Natã o ungiram rei em Giom. De lá, eles saíram celebrando, e a cidade está alvoroçada. É esse o barulho que vocês ouvem. Além disso, Salomão já se assentou no trono real. Até mesmo os oficiais do rei foram cumprimentar o rei Davi, o nosso senhor, dizendo: que o teu Deus torne o nome de Salomão mais famoso que o teu e o trono dele maior que o teu. O rei prostrou-se na cama e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que permitiu que os meus olhos vissem hoje um sucessor no meu trono. Diante disso, todos os convidados de Adonias se levantaram tremendo de medo e se dispersaram. Adonias, porém, com medo de Salomão, levantou-se e foi agarrar-se aos chifres do altar. Então, informaram Salomão: Adonias está com medo do rei Salomão e está agarrado aos chifres do altar. Ele diz: que hoje mesmo o rei Salomão jure que não matará este seu servo à espada. Salomão respondeu: se ele se mostrar confiável, não cairá nem um só fio de cabelo da sua cabeça, mas se nele se descobrir alguma maldade, morrerá. Então o rei Salomão enviou alguns homens e eles o fizeram descer do altar. Adonias veio e se curvou diante do rei Salomão, que lhe disse: vá para a sua casa. 1 Reis, capítulo 2.
Quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções a Salomão, o seu filho. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e haja como homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige, ande nos caminhos dele e obedeça aos seus estatutos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim, você terá êxito em tudo o que fizer e aonde quer que for, de modo que o Senhor mantenha a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem da sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez. O que fez com os 2 comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jéter. Ele os matou, derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com a sabedoria que você tem e não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Seja, porém, bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Lembre-se também de Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que fui a Maanaim. Depois, porém, desceu ao meu encontro no Jordão, e eu lhe jurei pelo Senhor que não o mataria à espada. Contudo, agora, não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Então Davi descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, o seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. Adonias, o filho de Agite, foi até Batseba, mãe de Salomão. Ela lhe perguntou: "Você vem em paz?" "Sim", respondeu. Ele acrescentou: "Tenho algo a dizer." "Fale", disse ela. "Você sabe", disse Adonias, "que o reino era meu. Todo o Israel me via como rei. As circunstâncias, porém, mudaram, e o reino foi para o meu irmão, pois o Senhor o concedeu a ele. Agora quero fazer um pedido a você e peço que não o recuse." Ela disse: "Diga." Então ele prosseguiu: "Peça, por favor, ao rei Salomão que me dê a sunamita Abissag por mulher, pois ele não se recusará a atender você." "Está bem", respondeu Batseba. "Falarei com o rei em seu favor." Quando Batseba foi falar ao rei em favor de Adonias, Salomão levantou-se para recebê-la e inclinou-se diante dela. Depois, assentou-se no seu trono, mandou que trouxessem um trono para a sua mãe e ela se assentou à sua direita. "Tenho um pequeno pedido a fazer-lhe", disse ela. "Peço que não o recuse." O rei respondeu: "Faça o pedido, minha mãe, não me recusarei a atender você." Então ela disse: "Dê a Abissag, a sunamita, por mulher a Adonias, o seu irmão." O rei Salomão perguntou à sua mãe: "Por que você pede somente a sunamita Abissag para Adonias? Peça logo o reino para ele, para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia. Afinal, ele é o meu irmão mais velho." Então o rei Salomão jurou pelo Senhor: "Que Deus me castigue com todo o rigor, se isso que Adonias falou não lhe custar a própria vida. Agora, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu no trono de Davi, o meu pai, e fundou uma dinastia para mim conforme prometeu, hoje mesmo Adonias será morto." O rei Salomão deu ordem a Benaia, filho de Joiada, que ferisse e matasse Adonias. Ao sacerdote Abiatar, o rei ordenou: "Vá para as suas terras em Anatote. Você merece morrer, mas hoje eu não o matarei, pois você carregou a arca do soberano, o Senhor, diante de Davi, o meu pai, e partilhou de todas as aflições dele.
Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli. Quando a notícia chegou a Joabe, que havia conspirado com Adonias, ainda que não com Absalão, ele fugiu para a tenda do Senhor e agarrou-se aos chifres do altar. Contaram ao rei Salomão que Joabe havia fugido para a tenda do Senhor e estava ao lado do altar. Então Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada: vá matá-lo. Benaia entrou na tenda do Senhor e disse a Joabe: o rei ordena que saia. Não, respondeu, vou morrer aqui. Benaia relatou ao rei a resposta de Joabe. Então o rei ordenou a Benaia: faça o que ele diz, mate-o e sepulte-o. E assim você retirará de mim e da minha família a culpa do sangue inocente que Joabe derramou. O Senhor fará recair sobre a cabeça dele o sangue que derramou. Ele atacou 2 homens mais justos e melhores do que ele, sem o conhecimento do meu pai, Davi, e os matou à espada. Os 2 homens eram Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Que o sangue deles recaía sobre a cabeça de Joabe e sobre a dos seus descendentes para sempre. Que a paz do Senhor, porém, esteja para sempre sobre Davi, sobre os seus descendentes, sobre a sua dinastia e sobre o seu trono. Então Benaia, filho de Joiada, foi e matou Joabe. Ele foi sepultado na sua casa, no campo. No lugar dele, o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, para o comando do exército e designou o sacerdote Zadok no lugar de Abiatar. Depois, o rei mandou chamar Simei e lhe ordenou: construa para você uma casa em Jerusalém. Você morará nela e não poderá ir a nenhum outro lugar. Esteja certo de que no dia em que sair e atravessar o vale do Cedron, você será morto. Será o responsável pela sua própria morte. Simei respondeu ao rei: a ordem do rei é boa, teu servo fará conforme disse o rei, meu senhor. Simei permaneceu em Jerusalém por muito tempo. Contudo, 3 anos depois, 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. Alguém contou a Simei: os seus escravos estão em Gate. Então Simei selou um jumento e foi até Aquis, em Gate, procurar os escravos. De lá, Simei trouxe os escravos de volta. Quando Salomão foi informado de que Simei tinha ido de Jerusalém a Gate e de que havia voltado, mandou chamá-lo e lhe perguntou: eu não o fiz jurar pelo Senhor e o adverti: no dia em que for a qualquer outro lugar, esteja certo de que você morrerá? E você me respondeu: esta ordem é boa, obedecerei. Por que não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu à ordem que dei a você? O rei acrescentou: no seu coração você sabe todo o mal que fez a Davi, o meu pai. Agora, o Senhor faz recair a sua maldade sobre a sua cabeça. O rei Salomão, porém, será abençoado, e o trono de Davi será estabelecido diante do Senhor para sempre. Então, o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e ele atacou Simei e o matou. Assim, o reino ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão. Novo Testamento, Lucas capítulo 19, versículo 28 ao 48. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e de Betânia, junto ao monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Ao entrarem nele, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e o tragam aqui. Se alguém lhes perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal, exatamente como ele lhes havia dito. Enquanto desamarravam o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam:
O Senhor precisa dele. Eles o trouxeram a Jesus. Então, lançaram os seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele se aproximou da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu, que se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou por ela e disse: Ah, se neste dia você compreendesse o que traz a paz. Todavia, isso agora está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão por todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitou. Então, ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: Está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo, mas não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Obrigado por chegar até aqui. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.